Essa é a segunda videoaula da Semana de Poesia. Nós já tivemos uma videoaula sobre a história da poesia, onde nós acompanhamos um certo caminho da história da poesia. E há também disponível nessa semana uma entrevista extraordinária com o professor e escritor Alexandre Pilati, vale a pena conferir. Lá ele também vai abordar aspectos da poesia, definição de poesia, lugar da poesia na sala de aula, então recomendo vivamente. O que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos fazer alguns comentários, estudar um pouco os aspectos da poesia, ou os elementos da poesia. Como de costume, eu vou começar com uma citação. Essa citação é do Otávio Paz, que é um crítico muito importante moderno, que diz assim: nem todo poema, ou para sermos mais exatos, nem toda obra construída sob as leis da métrica contém poesia. No entanto, essas obras métricas são verdadeiros poemas ou artefatos artísticos, didáticos ou retóricos. Um soneto não é um poema, mas uma forma literária, exceto quando esse mecanismo retórico, estrofes, metros e rimas, foi tocado pela poesia. O que Otávio Paz está nos dizendo? Está dizendo assim, não basta que aquilo se apresente como poesia para que seja considerado poesia. Para que seja poesia, tem que ser tocado pela poesia, tem que ter um certo efeito, tem que promover uma certa intrusão na linguagem, tem que promover um certo recorte da linguagem. Se não faz isso, funciona tão somente como um mecanismo retórico. Lembre-se que a gente já tinha visto isso quando estávamos falando sobre os escritores, os poetas do século XIX, escrevendo poemas em prosa e se questionando, será que a poesia ainda é capaz de produzir efeito poético? Nesse mesmo sentido está refletindo Otávio Paz ao dizer, não, a poesia quando se apresenta tão somente com a cara da poesia, ela tem um efeito retórico, mas não um efeito poético. Agora que nós já vimos a história da poesia e também já vimos definição de poesia, a gente precisa abordar mais nitidamente duas dessas definições. A primeira delas, do Jean Paul Sartre, que eu já comentei aqui anteriormente, e eu vou recuperar a imagem, que é aquela da linguagem opaca ou da linguagem transparente. Isto é, a prosa estaria mais próxima de uma linguagem transparente, que deixa ver mais diretamente o mundo que ela representa. Ao passo que a poesia estaria mais próxima de uma linguagem opaca, isto é, que ela deixa ver o mundo que se apresenta, mas ao mesmo tempo mostra-se a si mesmo. Você não consegue tirar a linguagem da poesia da frente para ver o mundo que ela representa. O mundo representado e a linguagem que representa aquele mundo se misturam muito intrinsecamente. Uma segunda definição importante, advinda de vários críticos e escritores, é a ideia de que, enquanto a prosa tem um movimento mais horizontal, é uma linguagem mais horizontal que acompanha o tempo do ritmo da vida, a poesia propõe um mergulho nessa mesma vida, ou seja, a poesia seria uma linguagem mais vertical. Então é muito simples manter essas imagens na cabeça. Aqui estaria a prosa acompanhando o ritmo da vida e assim incidiria a poesia, propondo um certo mergulho na vida, na linguagem, nas experiências, etc. Visto a história da poesia, vistas as definições de poesia, a gente vai começar a abordar agora os elementos. Eu não teria como não abordar primeiro a noção de eu lírico, ou eu do poema, ou eu poemático, ou voz do poema. O eu lírico é aquela voz que é o correlato poético da voz do narrador, ou seja, tal como o narrador é responsável por aquilo que está sendo dito na prosa, o eu lírico é responsável por aquilo que está sendo dito na poesia. Por mais que em alguns momentos da história da poesia as figuras do eu lírico e da persona tenham se misturado, ou seja, aquele poeta poderia sofrer algum tipo de represália na vida real pelos poemas que ele escreve, uma das construções importantes da modernidade é justamente essa diferença entre a pessoa que escreve e a voz do poema, né? Ou seja, dentro de um quadro da modernidade, eu não poderia confundir tão facilmente a voz do autor com a voz do eu lírico, seriam vozes completamente distintas. Uma outra unidade básica da linguagem poética, um outro elemento básico da poesia é o verso. Existem várias definições de verso, inclusive existem poemas sem verso, por exemplo, como na poesia visual. Mas o que interessa para nós é entender que o verso é aquela linha que vem uma depois da outra, né? Ou seja, o verso seria a unidade mínima da poesia,
que se organiza em estrofes e o conjunto de estrofes define do começo ao fim o que seja o poema. É claro que, bom, vocês vão ver que lendo poesia na prática, que eventualmente o verso passa para a linha de baixo, eventualmente tem estrofes muito diferentes, uma de um verso, outra de 8 versos, 10 versos, mas o que é importante nós termos em mente é isso. O verso é a unidade mínima, que em geral é uma linha, que vem um depois do outro, e a estrofe, a reunião de alguns versos. Bom, esses versos, e aí também são outros elementos da poesia, eles podem ser metrificados ou livres. O que significa verso metrificado? Aqueles que mantêm sempre o mesmo número de sílabas poéticas. A rigor, todo verso é metrificado, porque ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pés, né? Mas eu chamo de versos metrificados quando há uma certa constância nesse número de pés. E versos livres, aqueles que apresentam metros diferentes. Da mesma forma, uma outra unidade muito básica da poesia é a rima. Os versos podem ser rimados ou versos brancos, que são versos sem rima. Eu sei que a maneira mais próxima e mais natural de pensar a rima é uma coincidência de som entre palavras dentro de um poema. Mas também é interessante pensar a rima como um fenômeno rítmico. Isso é, a rima significa a vez que aquele som retorna e marca um determinado intervalo de tempo. Vou dar o exemplo mais clássico da poesia em língua portuguesa. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês podem entender e divisar muito rapidamente as rimas finais desses versos. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Palmeiras e gorjeiam, o som se parece, a gente chama de rimas toantes. E sabiá e lá é uma rima perfeita, os sons são absolutamente idênticos. É mais difícil de ouvir as rimas internas. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse gorjeiam é uma rima interna. Assim como, e aí vai precisar de ouvido, peço um pouquinho de esforço de vocês, o A de aves. Vê se vocês conseguem ouvir, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O A de aves rima, em certo sentido, com sabiá e com lá. Essas consonâncias de palavras e esses fenômenos, o ritmo que essas palavras marcam é o fenômeno da rima. Bom, também pode ser, e aí já avançando para um segundo nível de complexidade, que o poema esteja repleto de figuras de linguagem. O que significam figuras de linguagem? Figuras de linguagem são desvios em relação ao sentido literal. Eu falo de sentido literal quando a palavra exprime aquilo que é o seu significado. Eu falo de sentido não literal ou sentido figurado quando as palavras têm esses desvios. Então, as figuras de linguagem são desvios do uso natural e pragmático da língua. As figuras mais simples são aquelas que estão dentro da palavra. Por exemplo, aliterações, que são repetições de consoante, e assonâncias, que são repetições de vogais. Ou seja, até as pessoas que eu conheço no mundo, ninguém fala repetindo as vogais e consoantes de propósito. Então, são fenômenos dentro da linguagem poética. E eu vou declamar para vocês um poema maravilhoso da Cecília Meirelles. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho, olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha na mão que trabalha. Eu nem preciso marcar aqui para vocês, que vocês já entenderam que ela é cheia de lholhá, liu, e esses sons são sugeridos para o leitor. Esses sons, como nós já vimos, são aliterações. E esse ó, olha só, olha a bolha d'água no galho, o, a, isso seriam assonâncias, repetições de vogais. Mas eu também tenho figuras de linguagem um pouco mais complicadas e que se relacionam diretamente ao significado, como a metáfora, a alegoria e a ironia. O que é a metáfora? A metáfora é quando eu tenho uma palavra e um sentido estranho, um sentido alienígena. Por exemplo, fulana é um leão. Esse leão aparece aí e dota de uma série de sentidos a figura fulana que estava na frase e que não esperava esses sentidos. Ou seja, tem duas linhas de sentido que se combinam naquele momento na imagem metafórica. A alegoria é um tipo específico de metáfora, uma metáfora que tenta dar conta de uma certa coletividade, por exemplo, a relação entre coqueiros, ou praia, ou natureza e Brasil.
São alegorias de Brasil, muitas vezes exploradas por filmes e tal, que acabam gerando uma espécie de estereotipação. E ironia é um desvio de sentido no sentido negativo, né? Então eu falo assim, vamos supor que esteja chovendo muito e a gente fala, nossa, não está chovendo nada. Então, entre aquilo que se percebe e o seu contrário é que se deposita a ironia. Um exemplo maravilhoso é um poema da Emily Dickinson, que é o seguinte: esperança é a coisa com penas que pousa na alma. Esperança é a coisa com penas que pousa na alma. As relações entre as palavras esperança e coisa e penas, ela se constrói a partir de uma base metafórica. Esperança, sentimento abstrato; penas, que alude a um pássaro, né, é uma coisa mais concreta. A relação entre essas duas coisas é de ordem metafórica. Ou uma maravilhosa alegoria do Oswald de Andrade, que é um dos meus poemas preferidos: lá fora o luar continua e o trem divide o Brasil como um meridiano. Lá fora o luar continua e o trem divide o Brasil como um meridiano. Uma vez eu escrevi um ensaio de 12 páginas sobre esse poema que tem simplesmente só 3 versos. Por que é possível escrever tanto sobre um poema tão curto? Justamente pela força alegórica desse poema, né? Ele entende o Brasil como uma espécie de terra iluminada pelo luar e dividida pelo trem como uma espécie de meridiano. Bom, espero que vocês tenham entendido essas figuras de linguagem para a gente chegar na figura de linguagem mais complicadinha de todas, que é a imagem poética. O que é a imagem poética? Imagem poética é quando eu tenho tanto a linguagem quanto o significado se movendo conjuntamente. Isto é, eu não tenho só uma figura de linguagem voltada ou circunscrita a uma determinada palavra, como é o caso da metáfora ou mesmo da alegoria. A imagem poética é uma construção um pouco mais complexa. Olha como Otávio Paz as define. As imagens do poeta têm sentido em diversos níveis. Em primeiro lugar, possuem autenticidade. O poeta as viu ou ouviu. São a expressão genuína de sua visão, a experiência do mundo. Em segundo lugar, essas imagens constituem uma realidade objetiva, válida por si mesma. São obras. Finalmente, o poeta afirma: suas imagens nos dizem algo sobre o mundo e sobre nós mesmos, e que esse algo, ainda que pareça um disparate, nos revela de fato o que somos. Vejam o que está dizendo Otávio Paz. Primeira coisa que as imagens são é um tipo de olhar sobre as coisas. O poeta as viu ou ouviu. Num segundo sentido, elas constituem uma realidade objetiva, ou seja, uma verdade sobre as coisas. Elas são concretas, são obras. E, finalmente, o poeta afirma que suas imagens nos dizem algo sobre o mundo e sobre nós mesmos, e que esse algo, ainda que pareça um disparate, revela de fato o que nós somos. Ou seja, esse algo que parece uma imaginação do poeta, ele nos entrega a verdade. Talvez um dos exemplos mais incríveis de imagem poética que eu conheço é um poema do Charles Baudelaire chamado O Albatroz, e que eu vou declamar aqui para vocês a tradução do Ivan Junqueira. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam um albatroz, imensa ave dos mares, que acompanha indolente parceiro de viagem o navio a singrar por glaucos patamares. Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro e envergonhado, deixa pender qual par de remos junto aos pés as asas em que fulge um branco imaculado. Eu vou interromper aqui, por favor, a fluição do poema, que seria melodiosa, etc, etc, para marcar a imagem que ele está construindo. Ele está construindo um albatroz que acaba dentro de um convés de navio. O albatroz, que é essa ave imensa, essa ave poderosa quando da natureza, acaba com os bracinhos restritos assim dentro do navio e os braços pendem do lado como se fossem remos pesados e estão lá, o albatroz está lá em meio aos marujos. Antes tão belo como é feio na desgraça, esse viajante agora flácido e acanhado. Um com um cachimbo lhe enche o bico de fumaça, outro a cochear e imita o enfermo em outrora alado. Ou seja, aquele grande albatroz, aquela grande ave dos mares, está sendo fustigada pelos marinheiros, né? Antes tão belo como é feio na desgraça, esse viajante agora flácido e acanhado. Um marinheiro, né, um com o cachimbo, lhe enche o bico de fumaça, outro a cochear imita o enfermo outrora alado. Vejam que também é um quarteto com 4 versos. Agora o último quarteto do poema, e é justamente nesse momento em que a imagem se revela: o poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar.
exilado no chão, em meio à turba obscura, as asas de gigante impedem-no de andar. Olha que imagem maravilhosa se revela. O que é esse albatroz dentro da imagem construída por todo o poema, composto de 4 quartetos? É o poeta. O poeta se compara ao príncipe da altura que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Dentro do ambiente da poesia e da construção e do olhar poético e da atenção ao mundo, o poeta é esse grande albatroz sobre o mar voando. Mas, sigo com os versos do Baudelaire, exilado no chão, em meio à turba escura, as asas de gigante impedem-no de andar. Quando nós pensamos isso, uma série de verdades sobre a imagem do poeta se deposita. Elas não estão construídas aqui e ali no poema, elas estão construídas em todo o poema e isso é uma imagem poética. Caso vocês tenham conseguido entender isso, todos os meus objetivos em relação ao trabalho com elementos de poesia estariam satisfeitos. Bom, muito obrigado pela atenção, reveja as aulas, pare em alguns momentos, sane suas dúvidas, seja com os monitores, seja com o professor. Foi um prazer enorme falar de poesia com vocês e confiram a entrevista do Alexandre Pilati, que é extraordinária. Um grande abraço e até a próxima videoaula.